Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você sabe qual lei deve ser aplicada quando uma lei penal muda depois que o crime foi cometido? E se a nova lei for mais benéfica ao acusado? Será que ela pode voltar no tempo para favorecer o réu? Esse é um dos temas mais cobrados em concursos e que gera muitas dúvidas entre os candidatos. A aplicação da lei penal no tempo. E cuidado, uma pequena palavra na questão pode mudar completamente a resposta. No vídeo de hoje, vamos resolver questão de concurso e entender de forma simples e objetiva como funcionam os princípios da lei penal no tempo. Fique até o final, porque esse tema já derrubou muitos candidatos e pode aparecer na sua prova. Então, pessoal, vamos para a primeira questão. Considera-se praticado o delito no momento da conduta, ou seja, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse trecho se refere à teoria da alternativa A, ubiquidade, B, atividade, C, insignificância, D, anterioridade penal. Então, pessoal, qual o gabarito dessa questão? O gabarito é a letra B, teoria da atividade. Perceba, a questão reproduz praticamente o texto do artigo 4º do Código Penal, que adotou a teoria da atividade para determinar o momento do crime. Segundo essa teoria, o crime é considerado praticado no instante em que o agente realiza a ação ou omissão, pouco importando quando ocorrerá o resultado. Vamos agora para a segunda questão. Caso tenha sido o agente condenado no exterior, a pena cumprida no exterior será abatida na pena a ser cumprida no Brasil. O nome desse instituto é: alternativa A, retração penal, B, detração penal, alternativa C, retroatividade benéfica. Então, pessoal, qual o gabarito? O gabarito é a letra B, detração penal. Lembre-se, detração penal consiste no abatimento da pena aplicada no Brasil do tempo de pena já cumprido pelo condenado no exterior em razão do mesmo fato. O objetivo é evitar que o agente seja punido duplamente pelo mesmo período de privação de liberdade. Onde é que está previsto isso? No artigo 8º do Código Penal Brasileiro. Número 3. Em regra, a lei é aplicada aos fatos praticados durante sua vigência. Esse fato se refere-se a qual alternativa? Vamos lá. Alternativa A, outra atividade da lei penal benéfica. B, retroatividade da lei penal benéfica. C, tempo regis acto. Letra D, princípio da alteridade. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? O gabarito é letra C, tempus rege acto. Por quê? Porque isso é uma expressão latina e significa o seguinte, que o tempo rege o ato. No direito penal, a regra geral é que o crime será julgado pela lei que está em vigor no momento em que o fato foi praticado. Portanto, aplica-se a lei vigente no tempo da ação ou omissão criminosa, ainda que posteriormente surja uma nova lei. Então, resumindo, qual é a regra? Aplica-se a lei vigente quando o crime foi praticado, por isso que é tempo rege actus. Existe exceção, sim, quando a lei penal for mais benéfica, aí sim ela pode retroagir para beneficiar o réu. Onde é que está previsto isso? Artigo 4º do Código Penal Brasileiro. Quarta questão. Lei mais benéfica, quando revogada, continua a reger os fatos praticados durante sua vigência. Esse fato refere-se a qual alternativa? Outra atividade da lei penal benéfica. B, retroatividade da lei penal benéfica. C, princípio da atividade. D, princípio da alteridade. E aí, pessoal, qual o gabarito? Gabarito letra A, outra atividade da lei penal benéfica. Lembre-se, a outra atividade ocorre quando a lei, mesmo após ter sido revogada, continua sendo aplicada aos fatos praticados durante o período em que estava em vigor, desde que seja mais favorável ao réu. Em outras palavras, a lei deixa de existir no ordenamento jurídico, mas seus efeitos permanecem para beneficiar quem praticou o fato enquanto ela estava vigente. Então perceba, outra atividade é a lei antiga, mais benéfica, continua sendo aplicada mesmo após sua revogação. Quinta questão. A lei nova mais benéfica retroage, de forma que será aplicada aos fatos criminosos praticados antes de sua entrada em vigor. Esse fato refere-se à alternativa: outra atividade da lei penal benéfica. B, retroatividade da lei penal benéfica. C, princípio da atividade. D, princípio da alteridade. Qual é a resposta? A resposta é a letra B, retroatividade da lei penal benéfica. Perceba,
a Constituição Federal e o Código Penal determinam que a lei penal mais benéfica ao réu pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor. Assim, quando surge uma nova lei que reduz a pena ou traz tratamento mais favorável ao acusado, ela será aplicada, inclusive, aos crimes praticados anteriormente. Então, o que é que você tem que ter em mente? Lei penal mais severa, não retroage. Lei penal mais benéfica, retroage em favor do réu. Onde é que está previsto isso? Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Sexta questão. Lei nova passa a não mais considerar a conduta como criminosa, ou seja, descriminalização da conduta. Esse fato é A. Abolir-se crimes. B. Continuidade do tipo normativo. C. Novatio legis. D. Novatio legis impressos. Qual é a alternativa correta? Pessoal, o gabarito é a letra A. Abolir-se crimes. O que é o abolir-se crimes? O abolir-se crimes ocorre quando uma lei nova deixa de considerar determinada conduta como crime. Nesse caso, o fato deixa de ser punível e desaparecem todos os efeitos penais da condenação, onde está previsto no artigo 2, caput do Código Penal, que diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Questão 7. Crimes continuados e permanentes consideram-se como sendo praticados enquanto não cessar a continuidade ou permanência. Se neste período em que o crime está sendo praticado sobrevier lei nova, mais grave, ela, alternativa A, não será aplicada em virtude da irretroatividade da lei penal. B, não será aplicada por ser mais gravosa. C, será aplicada, alternativa D, será aplicada somente se for mais benéfica. E aí, pessoal, qual o gabarito dessa questão? Alternativa letra C, ela será aplicada. Por quê? Porque nos crimes permanentes e nos crimes continuados, se durante a execução do delito surgir uma nova lei mais severa, ela poderá ser aplicada ao caso. Isso ocorre por quê? Porque o crime ainda está em execução quando a nova lei entra em vigor. Inclusive, existem jurisprudências como a súmula 711 do STF, que diz o seguinte, que a lei penal mais grave aplica-se aos crimes continuados ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Questão número 8. Quando acontece um abolir-se crimes, os efeitos, alternativa A, penais permanecem. Alternativa B, penais são extintos, assim como os efeitos civis. Alternativa C, penais são extintos e a condenação também, mesmo que transitado em julgado. Porém, os efeitos civis são mantidos. Alternativa D, penais são extintos e a condenação também, salvo se transitado em julgado. Pessoal, qual o gabarito dessa questão? O gabarito é a letra C. Os efeitos penais são extintos e a condenação também, mesmo que transitado em julgado. Porém, os efeitos civis são mantidos. Próxima questão. Deve ser aplicada a lei que, no todo, seja mais benéfica. É a teoria da ponderação unitária. Sendo assim, não é possível aplicar o instituto da alternativa A, abolir crimes. B, continuidade típica normativa. C, combinação das leis. E alternativa D, novatio legis impégios. E aí, pessoal, qual o gabarito dessa questão? O gabarito seria a letra C. Não é possível aplicar a combinação das leis. Motivo: no direito penal brasileiro, prevalece o entendimento de que o juiz deve aplicar a lei mais benéfica em sua integralidade, considerada como um todo. Por essa razão, não é permitida a combinação de partes favoráveis de leis diferentes para criar uma terceira lei. Questão 10. Os navios e aeronaves públicos, onde quer que se encontrem, aí, para complementar a resposta, alternativa A, não são considerados território por extensão. Alternativa B, não são considerados territórios por extensão, salvo se forem aeronaves e navios mercantes. Alternativa C, são considerados território por extensão, salvo se o crime for cometido por servidor público. Alternativa D, são considerados território por extensão. Qual o gabarito? Alternativa D, são considerados território por extensão. Lembre-se, de acordo com o Código Penal, os navios e aeronaves públicos ou a serviço do governo brasileiro são considerados extensão do território nacional,
independente do local em que se encontrem. Isso significa que a lei penal brasileira poderá ser aplicada aos crimes praticados nesses locais, mesmo quando estiverem em território estrangeiro ou em alto mar. Previsão legal, artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e já coloca aqui nos comentários quantas questões você acertou nessa revisão.